Olá meninas, para quem não me conhece, meu nome é Jomara. Primeiramente, o intuito deste grupo, desse projeto, é estar, através da palavra de Deus, orientando, falando, ministrando a palavra do Senhor, trazendo um conhecimento e compartilhando com vocês experiências que o Senhor me permitiu viver e que hoje eu posso dar como testemunho de superação, de mudança, de libertação, de cura e de salvação, através do que Deus fez na minha vida. Então eu quero primeiramente agradecer a Deus porque somente Ele nos dá sabedoria, nos capacita cada dia e nos coloca de pé para vencermos as adversidades, para que nós possamos conquistar os nossos sonhos, para que nós possamos avançar. E eu senti um desejo muito forte, ardente no meu coração, já tem uns 2 anos, ou mais ou menos, ou 3 anos, de ministrar isso, de falar isso, de dividir isso com as pessoas. Porque a nossa vida, ela é normal, né? Todo mundo passa por dificuldades, todo mundo passa por problemas, todo mundo tem crise no casamento, todo mundo tem problema com filhos, todo mundo às vezes tem problema no trabalho, tem conflito na sociedade. São situações que nós vivemos, mas que dentro da palavra de Deus nós podemos driblar essas adversidades e vencer, dar a volta por cima. Não é porque alguém estendeu, colocou a perna no meio do seu caminho que você vai cair e vai permanecer lá. Então, eu acredito que chegou o tempo, né? Chegou o tempo de eu me posicionar, chegou o tempo de eu falar, chegou o tempo de eu ajudar, chegou o tempo de eu somar na vida de mais alguém. Porque quando a gente tem algo de bom, né? O desejo do nosso coração é estar dividindo isso com alguém. O que Deus faz de bom na nossa vida, nós precisamos passar para mais alguém, nós precisamos ser fonte, né? A água, ela não... o rio, né? Um exemplo de água, o rio, ele não só fornece água para mim, ele fornece água para o meu vizinho, ele fornece água para uma cidade inteira. O mar, ele não é só para eu tomar banho, né? Para mim tomar banho. Ele serve para várias pessoas de diversos lugares. Então, quem tem a presença de Deus, quem é fonte de Deus, ela precisa jorrar para a vida de outras pessoas. Então, é por isso que eu estou aqui nesse primeiro momento, com esse intuito, né? Nesse primeiro vídeo, me apresentando. Por que me apresentando? As pessoas que eu adicionei, elas me conhecem, mas eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, eu não sei que pessoas esse vídeo vai alcançar. Porque a palavra de Deus, ela é como um vento, né, que sopra. Então, muitas das vezes alguém ouve, deseja no coração de dividir, compartilhar com alguém, e aí envia um vídeo para um amigo, para uma amiga, né, para aquela pessoa que precisa ouvir aquela palavra, e assim vai sendo propagado o Evangelho do Senhor. Então, nesse primeiro momento, né, por isso que eu estou me apresentando, falando, porque o intuito é somente alcançar pessoas, transformar vidas, através do que Deus fez na minha vida. Né? Então, são algumas mudanças que quando Deus entrou, né, verdadeiramente, quando eu deixei Ele entrar verdadeiramente, Ele fez algumas mudanças que foram muito divisórias para mim, né? Foram pontos chaves em diversos momentos na minha vida. Então, para dar início, né, a esse primeiro momento, a esse primeiro encontro, eu quero agradecer, né, pelas pessoas que aceitaram esse convite, pelas pessoas que querem mais de Deus, pelas pessoas que querem ouvir, né, o que eu tenho a dizer, o que eu tenho a falar. E eu espero que eu possa ser bênção, né, canal, instrumento de Deus na sua vida. Eu quero estar orando e depois eu quero estar iniciando vocês, falando o porquê, né, que eu iniciei isso, que eu pensei isso, que Deus projetou isso no meu coração. O que aconteceu na minha vida para que eu pudesse chegar hoje e estar dividindo isso com alguém, ajudando alguém, sendo um canal de bênção na vida de alguém. Amém? Então vamos orar, independente de religião, né? Porque eu estou aqui para falar da palavra de Deus, do amor de Deus, e não para fazer separação, né? Entre sistemas religiosos, né? Entre ideologias, né? Não estou aqui para isso, né? Pertenço à Igreja de Cristo, é essa igreja que vai morar no céu, porque nós somos igrejas, né?
Eu tenho sim o ministério em que eu congrego, mas não estou aqui para defender ministério, estou aqui para falar do amor de Deus, da palavra de Deus, para mostrar o quanto a palavra de Deus nos transforma. Soberano Deus, diante da Tua presença neste momento, eu quero agradecer por essa oportunidade. Até aqui tem me ajudado o Senhor e eu creio que não será diferente, meu Deus, nesse novo propósito, nessa nova caminhada. Eu apresento a vida dos teus filhos nas suas mãos. Que o Senhor Deus me faça ser instrumento, que o Senhor Deus continue me dando sabedoria e me capacitando. E que através do meu testemunho de vida, Pai, o Senhor possa alcançar corações, transformar lares, famílias, mudar, Senhor, cenários, quadros, pensamentos, ó Deus. Que através do seu poder, da sua palavra, o Senhor possa alcançar almas, ó Deus, Pai. Em nome de Jesus, transforma, Deus, a vida dos seus filhos, das suas filhas. Coopera, Senhor, aqui neste lugar, porque eu entrego nas suas mãos, crendo que o Senhor fará muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Que nós possamos estar debaixo da sua potente mão, nos humilhando, que nós possamos, ó Deus, agradecer por tudo que nós temos, mesmo que estamos vivendo em dias difíceis, mesmo que não estejamos vivendo aquilo que desejamos, mas agradecendo ao Senhor, porque temos a certeza que neste cenário o Senhor também está olhando por nós. Pai querido, em nome de Jesus, seja boca através da minha vida, Pai, e enquanto o Senhor assim permitir, que eu possa estar ajudando essas pessoas, que eu possa estar sendo instrumento na vida dessas pessoas, sendo canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar início lendo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Esther, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E ele criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Quem não conhece, né? E para quem conhece a história de Esther, da Bíblia, Esther era uma jovem órfã, adotada pelo seu tio Mardoqueu, né? Seu primo. E ali ele criara como filha porque ela ficou órfã. E o lindo dessa história, dessa jovem, é que ela tinha todos os motivos para ser uma jovem infeliz, para ser uma jovem frustrada, porque ela não tinha lar, ela não tinha família, e se o seu primo, que a criou como sobrinha, né, morresse, criou como filha, morresse, aquela jovem poderia ficar desamparada. Mas algo surpreendente acontece na vida daquela jovem, que é uma coisa linda, que é uma coisa tremenda, né? Ela é alcançada pelo favor de Deus e ali ela é escolhida entre diversas jovens para ir se apresentar no palácio do rei, né? E ela é escolhida como rainha. O rei tinha uma esposa e, né, aquela esposa, ela se recusou a estar no banquete do rei, a estar na festividade que o rei tinha feito, porque naquela época, né, o rei, quando dava um banquete, ele convidava a sua esposa para mostrar aos seus amigos a formosura da sua esposa, a beleza da sua esposa. A esposa era para ele um triunfo, um troféu. Então, nos dias, né, de festa, de festividade, que eram muitos dias, ele queria que a sua esposa viesse para que os seus convidados pudessem ver a sua beleza. E aquela mulher se recusa. Então o rei fica muito triste, se enfurece e pede conselho, né, aos homens que era dos conselheiros do rei. E o rei diz que era, e os conselheiros falam que era para o rei rejeitar aquela mulher, né? E assim aconteceu. Então ela perdeu o seu trono. E aí entra a história de Esther, né? Deus tem ali um propósito na vida dela. Então, para que ela pudesse sentar naquela cadeira, né, houve aquela situação. Isso não quer dizer, não estou falando em relação a casamento, né? Que o rei se casou, largou a sua mulher e trocou por outra. Não foi isso.
Ali a história é diferente. Ali no lado espiritual quer dizer que aquela mulher ela não se dobrou à presença do rei. Quem é o rei para nós? É Jesus, né? Aleluia, Deus. Então, quando nós não reverenciamos o nosso Deus, quando nós não aceitamos o que o nosso Deus quer para a nossa vida, ele nos rejeita também, né? Ele coloca outras pessoas no nosso lugar para fazer aquilo que ele queria que fizesse. Então assim sucedeu. Mas porque havia um propósito, né? O Senhor queria dar um lugar, uma família a Esté, né? E lá na frente tinha um propósito de Deus na vida do povo de Esté, que Esté era do povo judeu, era um povo que servia ao Senhor, que cria no Deus Todo-Poderoso, era o povo de Jesus. Então, quando aquela mulher senta na cadeira de rainha, ela senta com o propósito de Deus, né? Aleluia. E é isso que nós vamos entender nesses vídeos, nesses diálogos, né? Nós vamos entender que nós viemos nesse mundo, nessa terra, com um propósito de Deus. E quando ela senta naquela cadeira, né? No início tudo se ocorre muito bem. Mas logo em seguida existe um homem que o rei coloca ele como se fosse hoje administrador de bens, né? Alguém que administra minha casa, alguém que administra minha loja, né? É um gerente. E ali no reino o rei coloca aquele homem para administrar tudo. Ele é o segundo do rei. Aleluia. Então ele resolvia tudo, né? A não ser que o rei fosse contra as decisões dele. E ele começa a implicar com o tio, né, de Esther, com o pai de Esther, que era Mardoqueu. Só que Esther não havia falado que ela era parente de Mardoqueu e nem que era do povo judeu. Por que ele começou a implicar? Porque todos que passavam perante ele tinham que se dobrar. E o judeu, e nós hoje sabemos, aleluia, que nós só devemos dar reverência e se dobrar diante do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então, quando aquele homem passava, Mardoqueu não se dobrava, né? Mardoqueu, em algumas traduções, Mardocai, não se dobrava. E ele ficava enfurecido, porque ele tinha sido engrandecido pelo rei e aquele homem menor do que ele não se dobrava perante ele. Então ele enfureceu e ao invés de ele decretar a morte somente de Mardoqueu, ele decreta a morte de todo o povo judeu. Não sabendo que a rainha que estava sentada na cadeira, aleluia, também era do povo judeu. E ali Mardoqueu manda avisar a rainha do que estava acontecendo, de toda a trama. E ela vai, né? E ali percebe, né, que ela está sentada naquela cadeira por um propósito. Porque o rei havia assinado os decretos de morte contra o seu povo e somente o rei poderia fazer alguma coisa, mas nem ele poderia revogar mais aquela sentença, mas Deus poderia revogar. Então é nesse ponto, aleluia, que eu quero falar para você. É nesse momento que eu quero falar para você. Eu não sei qual é a situação, não sei qual é o lugar que você está aí. De repente você seja alguém que não é órfão de pai, não é órfão de mãe, aleluia. De repente você não é alguém que passou nenhuma situação parecida com a de Esté, mas você tem outra situação, você está em algum outro lugar a qual você vai ter que se posicionar, você vai precisar decidir, aleluia, o que você vai fazer. Então Mardoqueu manda falar para ela que de repentemente seria por esse motivo de intercessora do povo que ela estava sentada naquela cadeira. Então se ela não fizesse nada, né, ele diz para ela, mais à frente, eu estou contando já a história dos capítulos todos, ele diz para ela, se você não fizer nada, com certeza o Senhor vai salvar aquele povo, né? O Senhor vai enviar o socorro. Mas você e a casa do seu pai pode perecer. Por quê? Porque é uma omissão, né? Ela estaria se omitindo em ajudar, em fazer alguma coisa. Então, por isso que eu entendi que eu precisava ajudar, né? Eu entendi que eu precisava falar, que eu precisava ministrar, que eu precisava dividir essa experiência, aleluia, da minha vida com as pessoas, com alguém. Então, nesse momento, eu não sei qual é o seu cenário, qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema. Eu não sei o que você passa na sua casa, mas eu sei que se você entender que nesse cenário aí tem um propósito de Deus, aleluia, você vai ter vitória. Você vai ter vitória, porque ela entende, aleluia, que ela precisa fazer alguma coisa para que Deus possa agir em favor do povo dela. Ela não podia ir pedir o rei, porque o casal, naquela época, eles não dormiam juntos, eles tinham cada um seus aposentos.
Então o rei não havia chamado ela há 30 dias para se apresentar a ele. Ou seja, o rei não estava falando com ela. Então, se ela fosse até ele para falar alguma coisa e ele não quisesse recebê-la, ela poderia ser morta, porque ela estaria infringindo uma lei que acontecia ali naquele tempo. Mas aí ela diz assim: então nós vamos jejuar. Eu vou jejuar, minhas servas vão jejuar, né? As mulheres que serviam ela ali no palácio, e o meu povo também vai jejuar. Pede ao povo que jejuem pela minha vida, porque eu vou falar com o rei, eu vou interceder ao rei. Aleluia. Então, novamente, eu volto a isso para a minha vida e para a sua vida. Qual é a situação que você está vivendo? Qual é o problema, aleluia, que tem diante de você? E Deus está falando o quê? Aleluia. Quando nós nos posicionamos, nós podemos fazer o quê? Nos levantar e interceder ao rei. Quem é o rei? É o Senhor Jesus. Aleluia. Qual é a arma que você tem? Qual é a arma que eu tenho? Nós temos a oração, nós temos o joelho, nós temos o jejum. Então nós podemos fazer, nós podemos sim lutar pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso povo. Quem é o povo que está sobre a sua responsabilidade? Porque em toda casa, em toda família, aleluia, tem alguém que é coluna. Tem alguém que resolve todas as coisas. Tem alguém, aleluia, que é ali o pilar, que suporta, né? Sempre tem alguém que é mais requisitado. Aleluia. Então, se você é essa pessoa, geralmente essas coisas sobrecaem, né? Muito sobre a gente. Mas então, se você é essa pessoa, não abaixe a sua cabeça. Se você está passando uma situação difícil, seja ela qual for, não abaixe a sua cabeça. Não é tempo de abaixar a cabeça, mas é tempo de posicionamento. É tempo, sim, de entender. Deus tem um propósito nesse problema. Eu não sei como eu vou resolver, mas eu sei que se eu buscar a face do Senhor, aleluia, né? Ele vai me dar o direcionamento. Então, quando ela faz isso, aleluia, ela se apresenta ao rei para falar com o rei, só que ela usa de estratégia. Ela não vai diretamente falar com o rei o que está acontecendo, o que ela queria. Ela fala para o rei, ela chega ao rei, o rei levanta o cetro para ela, ou seja, ele concede que ela entre e chegue até a presença dele, e ela diz que vai preparar um banquete e deseja que ele venha a esse banquete. Ou seja, aquela mulher foi sábia. Muitas das vezes nós não temos sabedoria dentro do nosso lar. Muitas das vezes não, né? De maneira geral, falando para quem tem filho, para quem tem marido, para quem lida com pais e tudo mais, né? Com os pais, com irmãos. Muitas das vezes nós não temos sabedoria, né? Nós precisamos primeiro agir com sabedoria para que nós possamos alcançar o favor do Senhor e Ele venha agir e entrar dentro da nossa casa. Então, esse direcionamento, esse primeiro momento, né, esse primeiro contato é para isso, é para você entender qual é o seu posicionamento na terra, qual é o seu lugar na sociedade, na família, na igreja, na sua casa, né? Qual é a sua função, o que Deus quer de você, né? Porque existe isso. Nós não viemos no mundo à toa, né? Não tem. Eu não sigo nenhuma religião, nenhuma denominação, nada. Mas nós viemos com um propósito e não tem como fugir desse propósito. E sabe por que viemos com um propósito? Porque quando nós nascemos, aleluia, e começamos a nos desenvolver, crescer, nós começamos a observar que muitas coisas conspiram contrárias à nossa vida. Então aí começa a vir aquelas perguntas, aqueles pontos de interrogação na nossa vida. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu sou assim? Né? Por que acontece isso comigo e não acontece com as outras pessoas? Por que fulano sempre faz isso comigo? Por que isso? Por que aquilo? E fica aqueles porquês. Por quê? Porque a gente não se encontrou ainda dentro do propósito de Deus. E eu tenho certeza que você vai se encontrar dentro do propósito de Deus, né? Tendo esses direcionamentos que Deus vai nos ajudar, vai nos guiar, vai nos direcionar. Porque ao mesmo tempo que eu falo para vocês, Ele vai falando para mim. Ele vai me direcionando, Ele vai me ajudando, Ele vai me capacitando para eu também levar a minha vida. Então, para poder fechar, né, para não ficar muito longo esse primeiro vídeo e também não ficar cansativo para vocês estarem ouvindo, né, e meditando, eu quero falar o porquê, né, chegou o momento, chegou o tempo de Deus me impulsionar para falar isso. Eu nasci, né, a minha família era católica e com o passar do tempo
né, eu fui buscando outros caminhos, né? Saía, era festas, né? Era aquela coisa assim, eu ia na igreja, mas não tinha compromisso com a igreja, não tinha compromisso com o Senhor. Quando as coisas estavam difíceis, eu estava mais fervorosa. Quando não estava, eu deixava de lado, né? Não levava muito a sério. Eu temia, mas não levava a sério. Não tinha responsabilidade com a obra do Senhor. E o tempo foi passando, até que chegou um dia da minha vida, né? Com a vida toda desestruturada, a vida emocional, a vida sentimental, só a vida financeira que estava mais ou menos nessa época, mas o resto, né, a amizade também, não tinha muito amigos e aquela coisa toda. Então eu sempre ficava com aquele ponto de interrogação. Por que todo mundo tem um monte de amigo? Por que todo mundo, né, tem um monte de namorado? Por que todo mundo dá certo na vida sentimental? Não é todo mundo, mas a gente fica assim, né? Às vezes fica observando as pessoas que estão ao seu redor e acha que só na sua vida que aquilo não está dando certo. Ponto. Conheci uma pessoa e comecei a namorar, né? Foi um namoro assim meio difícil, meio conturbado, mas enfim, né? Fiquei grávida, tive meu filho, uma bênção, e aí depois que eu tive meu filho, eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor, porque ali o Senhor tinha um propósito de transformação na minha vida. A partir dali começou a minha história com Deus. A partir dali começou o meu propósito com Deus. A partir dali eu comecei a entender que eu tinha uma missão. Então, quando eu ganhei o meu filho, quando ele tinha 4 meses de idade, mais ou menos, o pai dele, eu e o pai dele nos separamos. Então, aquilo para mim foi abrir um buraco, né, no meio do chão, assim, porque você planeja uma vida, planeja um relacionamento, planeja uma família e automaticamente daqui a pouco, assim, né, do nada, as coisas começam a dar errado. E aí o mundo desaba, você não entende nada, você se culpa, você se fecha e o tempo vai passando, você vai se culpando, você já não consegue ser uma boa mãe, você já não consegue ser mais uma boa amiga, você já não consegue se relacionar com as pessoas. E eu fui me fechando, eu fui me isolando. Passei um bom tempo sem falar, né, do assunto com ninguém. Passei um bom tempo indo, né, na igreja buscando um alívio, um refrigério para o meu coração, mas na verdade eu estava buscando ali um retorno daquele relacionamento. E não que Deus não pudesse fazer, não que Deus não possa fazer, mas não é o que Deus quer, né? Ele quer que nós buscamos a Ele em espírito e verdade. Ele quer que nós buscamos a Ele verdadeiramente, para que depois Ele possa fazer alguma coisa na nossa vida, assim, se Ele quiser, né? Assim, se for da vontade do Senhor. Mas aí, enfim, caminhando, né, na presença de Deus, crescendo espiritualmente, levando muita pancada, sofrendo muitas perseguições, traições, muitas pernas na frente para que eu pudesse cair, não levantar, muitas decepções, mas eu estou aqui porque eu entendi que através do meu sofrimento tinha um propósito. Eu entendi que através da minha perda, aleluia, eu tinha que somar na vida de alguém. Isso não é da noite para o dia, né? Hoje, agora vão fazer 7 anos, né, que tudo isso aconteceu. Então, chegou o tempo e o momento de eu ter aprendido e ter colocado o meu coração e a minha confiança no Senhor e descansar, né? E descansar na presença de Deus, entendendo que o Senhor tem resposta para tudo, tem solução para tudo. E que na nossa caminhada nós começamos a entender esses propósitos. Então, depois nos outros vídeos eu quero falar com vocês em relação a isso. Nós vamos pegar, como é que se diz? Vamos pegar temas específicos e falar, entende? Então, nesse primeiro momento, eu estou dizendo tudo o que aconteceu na minha vida, né? São muitos testemunhos, são muitas coisas. Então, ao longo desses vídeos, a gente vai falar sobre isso. Então, mas o que mais me machucou foi isso, né? Uma criança pequena, mãe de primeira viagem, e aí eu sofri realmente com o afastamento, né, da pessoa, porque a pessoa se afastou muito. E isso tudo eu tive que entender que era espiritual. Então nem tudo que nós vemos acontecer entre pessoas, relacionamentos, fim de relacionamentos,
é porque a outra pessoa não quer, é porque sofreu a vida toda, foi enganada a vida toda. Não é isso. Vocês vão entender que não é isso, que tem um propósito de Deus, que tem, aleluia, algo por trás de tudo isso, que no mundo espiritual é muito pesado. Existem forças negativas trabalhando, né? Nós precisamos entender quem é o nosso inimigo, quem é o nosso adversário. Nós precisamos entender com quem estamos lutando, com quem estamos mexendo. E às vezes você está sofrendo alguma coisa que vem desencadeando de coisas anteriores da sua família e você não sabe. Às vezes você está sofrendo, né, com maldições. O Senhor já levou tudo na cruz, mas existem situações que precisam ser quebradas. Existem barreiras que precisam ser rompidas. E isso só acontece diante da presença de Deus, orando, buscando, conhecendo de Deus, sabendo quem é o Senhor e pedindo a Ele para nos ajudar a vencer. Se Esther não se posicionasse ali como mulher de oração, buscando juntamente com as suas servas e colocando o seu povo para orar e jejuar, eles não teriam vencido aquela batalha, porque o inimigo era forte e era poderoso. Era o exército de todo um reino contra um povo. Então, às vezes, a gente está lutando assim, sozinho, contra um exército inimigo invisível, porque a gente não vê, a gente só vê as pancadas chegando, a gente só vê as coisas desmoronando. E aí você não entende. E isso, em vez de fazer a gente ter um olhar diferente e falar assim, não vou desistir, eu vou prosseguir, a gente desanima. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir me reerguer mais do meu comércio porque quebrou, eu não vou conseguir mais me erguer porque o meu casamento acabou, eu não vou conseguir mais ser feliz porque eu namorei e os meus namoros não deram certo, não dou certo com ninguém. E aí a gente só vai se negativando, vai falando palavras que são negativas e aceitando aquilo ali. Então eu estou te chamando o quê? Para não aceitar. Por isso que eu coloquei lá no grupo, né? Eu posso, eu quero, eu consigo. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós vamos conseguir. Juntos nós vamos conseguir. Porque o nosso Deus, ele é maior e ele é soberano. Então ele está te chamando para viver o que é o sobrenatural de Deus, né? Mulheres transformadas pelo poder de Deus, é transformação verdadeira, né? É esse cenário que você vive, essa pessoa que você já não vai ser mais, porque vai brotar, vai florescer. Hoje você pode ser uma árvore seca cortada, mas amanhã vai ser um jardim regado, aleluia, pelo Senhor. Vai ser um jardim regado pelo Senhor, porque hoje Ele está plantando uma semente no seu coração e eu tenho certeza que ela vai germinar, vai frutificar. Vai ser um jardim lindo onde outras pessoas vão colher flores, né? Hoje sou eu falando para vocês, amanhã são vocês falando para outras pessoas. Então é assim, é isso que Deus quer de nós. Nós precisamos nos encontrar. Qual é o propósito, né? Qual é o propósito que eu vim neste mundo? Qual é o propósito por eu estar passando essa situação? Essa fase difícil. Então Esther tinha tudo para ser uma menina desiludida, frustrada, rebelde, né? Porque hoje, se fosse os jovens de hoje, seria rebelde, mas ela foi uma mulher. Ela foi uma menina obediente ao seu tio e ela foi uma mulher obediente a Deus. Então é isso que Ele quer de nós, né? Que nós possamos abrir o nosso coração, entender que religião não, entender que presença de Deus, palavra de Deus, né, vontade de Deus, anda junto com a vida normal que a gente leva. Às vezes você está sofrendo com o seu filho dentro de casa e você não sabe que é espiritual. Às vezes você está sofrendo com alguém da sua família, no seu trabalho, e você não sabe que isso é espiritual. Que é Deus que tem um propósito na sua vida, por isso você é tão perseguido, por isso você é tão humilhado. Por isso dói tanto às vezes as coisas que acontecem. Por isso que parece que o mundo inteiro vem só em cima de você. Mas é porque tem um propósito. Então vamos viver o propósito. Eu te convido para viver esse propósito comigo. Amém? Que Deus possa te abençoar, né? Não importa o horário, o dia que você vai ver esse vídeo, mas que você possa ter essa reflexão e que essas palavras possam alcançar o seu coração. E você vai ver que depois que você abrir o seu coração para querer entender o que você está vivenciando, né? O momento que você está vivenciando,
você vai virar uma chave, e é uma chave de vitória. Que Deus te abençoe. Aguardo vocês até o próximo vídeo. Amém?